Então, hoje nós vamos ver aqui 5 segredos contidos neste lápisinho. Primeiro segredo que o lápis nos dá aqui uma lição. O lápis, para ele funcionar, ele precisa de quê? O que está segurando ele? O que o lápis precisa primeiro? De uma mão. Não é uma fruta não, tá? Não é uma mão fruta, não. Precisa de mão para segurá-lo, para conduzi-lo. O lápis, ele precisa de uma mão para guiá-lo, para sustentar, para manter ele de pé. O lápis não fica de pé sozinho. Se eu soltar aqui, o que acontece com ele? Ele cai. Então, o lápis, irmãos, ele precisa, vou colocar, ele precisa de direção, ele precisa de sustentação. O lápis, ele precisa de uma mão por trás. No mundo dos negócios, hoje se chama o tal de coach. O coach é aquele que vem, ele estuda. O coach nada mais é do que uma pessoa que tem conhecimento. E aí ela vai tentar passar o conhecimento para a pessoa na área, de como ela lidar, o porquê que a empresa não está indo, porquê que ela precisa saber delegar. Mas, irmãos, trazendo para nós aqui, essa mão que nós precisamos, primeiro, se chama a mão de quem? A mão de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 8, versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelo quê? Pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendi. Então, o povo de Israel saiu do Egito por causa de uma mão. Eles tiveram a mão de Deus, que o conduziu, que o dirigiu e que o sustentou. Em João capítulo 15, versículo 5, está bem claro. Jesus disse que aquele que está na videira, esse dá muito fruto, mas quem não estiver na videira não dá fruto nenhum. E ele deixa no finalzinho do versículo, que quem está nele e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim, nada podeis o quê? Fazer. Sem a minha mão, sem eu estar te dirigindo, sem eu estar te conduzindo. Saindo um pouco do campo espiritual, isso aqui é ponto pacífico. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus me guie. Eu preciso que Deus me sustente, que Deus me leve, que Deus me proteja. Mas também precisamos de uma mãozinha de algumas pessoas. Nós precisamos de conselheiros. Nós precisamos de alguém que nos dê um empurrãozinho. Você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa de alguém. Às vezes precisa de alguém mais experiente, que possa te orientar, que possa te aconselhar. Então, o lápis, ele não consegue fazer nada sem ter uma mão que o conduza, que o segure, porque só o lápis, ele tem potencial, mas sem a mão, ele não consegue fazer nada. Você depende de Deus, e você também depende de outras situações que podem te ajudar. Bom, outro ponto que o lápis, ele nos faz entender. O lápis, qual é o propósito do lápis? Escrever. O que mais? Vamos colocar aqui. Potencial. Isso.
Potencial do lápis. Para que ele serve? Vamos lá, vocês me ajudam aí. Escrever, o que mais? Desenhar, o que mais? Que o lápis consegue fazer? Só que eu pergunto uma coisa, para ele escrever, ele escreve só com a madeira ou precisa de algo mais? O que tem dentro do lápis? O que tem dentro? Quem sabe o que é isso aqui que tem dentro dele, que é pretinho, por dentro? Quem sabe? O que é isso? Grafite? Bom, que eu saiba, na época que eu saiba, isso aqui é um carvão. É uma espécie de carvão, sim ou não? Então, carvãozinho, a grafite, vamos colocar aí o que você quiser. Entenda, o potencial do lápis, ele não está fora. Para ele fazer tudo isso aqui, o potencial do lápis, a fonte dele é interna. O potencial do lápis não vem de fora, não vem da sua aparência, não vem da sua capa. Pode fazer o lápis mais bonito, mais colorido que for, mas o potencial dele está dentro dele. É no carvãozinho que está dentro dele. É na grafite que está dentro dele. O seu potencial não está fora. Antigamente, que nós vimos lá, no primitivo, era a habilidade, era a força, era fora. O que se destacava, o poder do homem, se destacava o que estava fora. Mas a lição de hoje, eu quero trazer para vocês, que o homem entendeu que a capacidade dele está dentro dele. Olha o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de quê? De rapina e de iniquidade. Os fariseus eram o exemplo mais claro da era em que as pessoas se preocupavam mais com o que estava fora do que o que tinha dentro de si. Se preocupavam mais com a aparência, de andar bem vestido, de andar com aparência que denotava algo bom, mas que dentro deles o que eles tinham não era bom, não era valioso. O seu maior valor tem que estar dentro de você. O que é mais valioso, o que é mais importante está dentro de você. E digo mais, é isso que querem roubar de você. É a capacidade que há dentro de você. Zele mais do que tudo do que está dentro de você. Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Zele do quê? Do teu coração. Zele do teu interior, porque é aí que está o teu valor. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Isso aqui é importante, hein, igreja? 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Tudo. E ele de ninguém é o quê? Você sabe o que significa a palavra discernir? Discernir é o mesmo que julgar, examinar, saber. A pessoa sabe. Ela sabe distinguir entre o direito e o esquerdo, entre o certo. A pessoa que discerne é aquele que tem a capacidade de resolver problemas. Existem aqueles que querem tudo mastigado, tudo feito, tudo pronto. E há aqueles
que vão além, que são os que se sobressaem. São os que têm a capacidade de resolver problemas. E as pessoas mais ricas no tempo que nós vivemos são aquelas que, de alguma forma, elas trouxeram soluções para a humanidade. Quem teve a ideia de inventar um aplicativo em que você, com um celular, você chama um carro, em poucos minutos está ali para te levar, e barato, hein? Um preço baratíssimo. Eu acho muito barato o Uber. Eu fui em Porto Velho, estava num ponto, acho que uns 10 quilômetros de distância, e aí eu chamei um Uber com meu celularzinho, ele veio, parou lá na porta, me levou lá da minha casa. Quanto que é? 9 e pouco. Pega 10 aí, meu amigo. Porque se fosse um táxi, no mínimo seriam uns 30 reais. Cadê a irmã Isabel? Irmã Isabel. A senhora pegou táxi ou foi Uber lá em Porto Velho? Da rodoviária, a senhora foi até a sede? Quanto que cobrou o táxi? 30. Se fosse o Uber, da rodoviária até não daria até menos do que 9 reais, daria uns 8 reais. Eu trabalhei de Uber. Eu sei como é que é. Meu irmão, o cara que teve essa ideia, o que o cara pensou? Ele enxergou um problema, ele falou, poxa vida, porque o táxi, para você pegar um táxi, tem os pontos de táxi, sim ou não? E tem aqueles táxis que rodam, mas tem táxi que não gosta de ficar rodando, não, gosta de ficar parado ali esperando o cliente vir até ele. Então, antigamente, nem sempre, quando só reinava os táxis, quando não existia os Uber, tinha os táxis que ficavam parados nos mercados, tinha os pontos de táxi. E aí, às vezes, você estava apressado, você queria pegar um carro, poxa vida, cadê o táxi? Não aparece um táxi. Depois surgiu o mototáxi, mas também nem o mototáxi, às vezes, não aparecia. Aí você tinha que correr, ia para lá, ia para cá, atrás de um... Aí o cara pensou, poxa vida, se eu pudesse chamar um carro agora, chamar um táxi, se tivesse alguma coisa, que só em poucos minutos aqui, 2 cliques, eu já chamava, ele vinha no meu endereço, vinha onde eu estou, e me levasse onde estou. O cara, o que ele pensou? Em resolver um problema. Enquanto para muitos só reclama, poxa vida, o ônibus, o táxi, o mototáxi que não aparece, outros só verem problema. O outro buscou resolver um problema. E esse que buscou resolver um problema, nem a empresa que ele abriu, nem carro tem. É só um aplicativo que rende bilhões. Diga graças a Deus. O Uber é uma empresa que vale bilhões hoje. A Uber, a principal aqui que surgiu, o cara que teve a ideia. Então a pessoa tem que entender dentro de si, quando a pessoa entende que a solução está dentro dela, e o homem espiritual, ele discerne tudo. Discerne o quê? Ele consegue resolver as coisas. Quanto mais sabe se resolver as coisas, mais bem pago é essa pessoa. Se ganha pelo quanto que você consegue resolver as coisas. Essa é a verdade. E quando a pessoa resolve, o que vai gerar, o que vai produzir, esse cara que inventou o aplicativo, ele resolveu o problema de milhões de pessoas. Milhões. Resolveu na questão da pessoa que quer um carro, que precisa de um carro, e resolveu na questão daquele que tem um carro e coloca para trabalhar. Diga graças a Deus. Lá em Porto Velho, na época que o Uber chegou lá, eu vi, isso sem mentira nenhuma. O cara me mostrou, um dos pioneiros que trabalhou de Uber lá em Porto Velho. Ele mostrou para mim, ele falou aqui, amigo, eu sou um dos pioneiros. Mostrou lá. Na época, no início, ele tirava, tinha semana que ele tirava R$7.000 por semana. Um Uber, às vezes que ele tirava R$7.000 por semana. É claro que depois aí veio a demanda, aí veio a febre, aí pronto. Diminuiu muito, mas ainda um Uber consegue tirar aí os seus 4.000 por mês, aí tira a gasolina, vai tirar seus 3.000, quase R$3.000. Diga graça, tirando a gasolina. Tira os seus 3.000. Lá em Porto Velho tira, não sei aqui.
Quantas pessoas que estão desempregadas agora, que estão trabalhando de Uber, sim ou não? Não resolveu muitas coisas? Resolveu para ambos os lados? E qual é a recompensa? Dinheiro para ele. Só que ele pensou nisso não querendo ganhar dinheiro, pensando em resolver o problema. Quando se pensa resolver o problema, depois vem a recompensa. O espiritual, ele discerne tudo. Quem é o homem espiritual? É aquele que dá ouvido ao seu espírito. Não pense só com a sua cabecinha. Pense também com o seu espírito. Talvez eu ainda não expliquei isso aqui para vocês. Nós temos uma mente natural e também temos uma mente espiritual. A mente natural nos leva a ter muita capacidade, mas a mente espiritual nos leva a ter uma capacidade quase sem limites. Repito, a mentalidade espiritual, quando a pessoa descobre uma mentalidade, ela ouve o seu interior, ela ouve o seu íntimo, que alguns chamam de intuição, alguns chamam de impressão. É claro que isso é uma matéria para uma reunião toda, para explicar para vocês. Mas só para dizer para vocês, ouça o seu interior. Deus, primeiro, ele não fala na tua mente. Ele fala no nosso espírito. Quem está compreendendo? Eu falo a tua mente, mas Deus, ele fala ao teu espírito. Que é quando surgem as ideias, que surgem coisas que quase ninguém nunca pensou. Outra lição do lápis. O que o lápis faz? Por onde ele passa? O lápis escreve. Escrever é deixar marca. O lápis, ele deixa marcas. Por que isso é importante para nós? Assim como o lápis, ele deixa marcas, nós também temos que deixar marcas. O que é isso, marca? Marca é o mesmo que legado. História. Qual é a história que você está fazendo? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Quando você partir, quem é que vai lembrar de você? Quantas pessoas lembrarão de você? Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Diz: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si o que, a igreja? Saudades. Porém, e o sepultaram na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros do seu pai. Quando você sai de casa, será que você deixa saudade para os teus filhos, para a tua esposa? Se você fizer uma viagem de 7 dias, será que você vai deixar saudade para a tua família? Vai deixar saudade para alguém? Quando você não está, quando você tira férias do seu emprego, da sua empresa, será que as pessoas sentem saudade? Será que você faz falta? O lápis, por onde ele passa, ele deixa marcas. Nós também temos que deixar marcas. História, legado, saudade. Infelizmente, há pessoas que partem e o que elas deixam é tristeza. Não é boas tristezas, não. Tristezas ruins, mágoas, ressentimentos. Pessoas que não querem nem ouvir falar do nome dela. Porque ela até deixa marcas, mas marcas que só feriram, que só machucaram, marcas de destruição. Nós temos que deixar uma história para os nossos filhos, para a nossa família, para aqueles que ficaram. Eu fico tão feliz quando, de vez em quando, me liga algum irmão de alguma igreja por onde eu passei. É claro que o pastor, ele quer ir para frente. Mas se eu voltasse, a última igreja que eu estava,
por exemplo, antes de vir para cá, era uma igreja que eu já tinha passado lá. E fui de cabeça erguida, não devia um centavo para ninguém. E vários irmãos me abraçaram, vários irmãos, pastor, olha, graças a Deus, que bom que o senhor voltou aqui, que maravilha. E que pena que eu passei pouco tempo lá de novo, eu passei 9 meses, aí essa segunda passagem foi 4 meses. Que de alguma forma a gente marcou a vida da pessoa, e marcou bem. Porque ninguém quer ficar perto de alguém, irmãos, que não contribui com a tua vida, sim ou não? Que não te acrescenta nada, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer acompanhar, ninguém quer seguir. Ninguém quer seguir. Eu coloquei uma frase no meu Facebook lá desse jeito. Severidade demais não cumpre o objetivo. Nós precisamos, em algum momento, ser rígidos com nossos filhos, ser severos com os nossos subordinados, mas tem o seu momento, tem a sua hora e tem o seu tempo. Não é a todo tempo. Arco estendido demais, uma hora o quê? Se quebra. A Bíblia diz, educa o teu filho, disciplina o teu filho, mas não a tal ponto de matá-lo. Todo extremo não é saudável. Tem pessoas que, se ela sair do cargo dela, o pessoal vai fazer uma festa, vai soltar fogos. Graças a Deus, veio outra pessoa para cá. Não é que quem é encarregado tem que deixar tudo solto, porque também tem as normas, tem as regras. Mas tem pessoas que são demais, querem ser donas dos outros, querem ser carrasco, querem agradar demais ao seu patrão, e aí, sabe, quer destruir todo mundo. Não, para com isso. Diga graças a Deus, igreja. Quando você partir, você vai deixar um legado? Qual vai ser a tua história? Porque o lápis, por onde ele passa, ele deixa marcas. Penúltimo ponto. O que é que o lápis... Agora, isso aqui também é muito importante. Quando a gente escreve, e se a gente erra alguma coisa, o que a gente faz? É o que eu estou fazendo aqui agora. O lápis, ele aceita o quê? Já a caneta, que é uma evolução do lápis, não aceita a caneta. Errou, já era, né? Tem que rasgar o quê? Mas o lápis aceita. Irmão, nós nunca podemos deixar de aceitar a correção, a admoestação, até a crítica. O problema de algumas pessoas é quando elas não aceitam correção, não aceitam que alguém a corrija, que alguém fale que ela está errada, que alguém diga que ela tem que melhorar, que alguém fale para ela algo que precisa ser corrigido, apagado. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. O que diz aí? Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais o quê? Admoestar. Não aceita a correção. Você vai falar com ele? Ah, eu sei, sim ou não? Quem é você para me corrigir? Olha a sua idade. A pessoa não aceita a correção. Mas em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, tem algo muito importante aqui para nós. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como quem? Como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos. O que o Paulo está falando aí? A disciplina é só para alguns, pessoal? Só algum é que é disciplinado por Deus? Todos. Todos estão debaixo de disciplina.
E diz aqui mais. Então, se vocês, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então são bastardos e não o quê? Filhos. Se nós não se colocamos debaixo de disciplina, debaixo de correção, debaixo de procurar melhorar, meu Deus, aonde que eu preciso melhorar? A esposa tem que ser usada para corrigir o marido tem que ser usado para corrigir a esposa. Nós temos que ser corrigidos, irmãos. Nós não somos perfeitos. Quando a pessoa não aceita, ali em Eclesiastes fala que é o velho que não se deixa mais admoestar, mas tem pessoa jovem, nova, está começando a vida e já não quer aceitar a admoestação. Não aceita a correção, você vai falar, fica com raiva, não quer te ouvir. Se dependendo do que for, tem alguns que querem até te agredir. Sim ou não? Você vai falar uma coisa para a pessoa vem para cima de você, mas não, fulano, é para o seu bem. E nós vivemos uma época como essa, onde parece que todo mundo sabe de tudo. Não, eu já sei, parece que sabe de tudo, ninguém quer aprender mais nada. E a correção faz parte da instrução. A correção faz parte da sabedoria, do aprendizado. Diga graças a Deus. A pessoa que vive sem correção está caminhando para destruição. Quinto e último segredo. Vamos lá. Qual é o quinto e último segredo? Quando o lápis quebra a ponta, o que é que se faz com ele? A ponta? Quando quebra a ponta? Quando se quebra a ponta, qual é o tipo de instrumento que a gente usa? O que é que ele aceita? Apontador, que é afiar a ponta. Então o lápis, irmãos, ele precisa passar por corte. Tem hora que nós temos que fazer alguns cortes na nossa vida, seja cortes de relacionamentos negativos, sejam cortes na nossa alimentação, cortar algumas coisas que são ruins, cortar certas coisas, cortar certos programas, cortar certas coisas que você sabe que nós somos o resultado, a consequência de 5 coisas que nos influenciam, de 5 coisas que nos cercam. Você é o fruto, a consequência de 5 coisas que te influenciam, de 5 pessoas. Você é o resultado. Dependendo do que for, você tem que ver se alguma dessas 5 coisas não está te prejudicando. Talvez você tenha que cortar alguma delas. Ela não quer cortar nada. Outro dia eu estava na mesa lá, na casa da minha família, e quando a fé ofereceram um negócio para o Olive que é gostoso, mas não é saudável. Eu falei, é gostoso, mas não é saudável. Ele é muito pequeno, talvez depois lá para frente, quando ele estiver mais forte, tiver mais... Primeiro eu quero dar só o que é saudável para ele, depois, quando ele crescer mais, aí o organismo já está mais preparado, já aguenta mais o tranco, diga graças a Deus. Já aguenta mais as coisas. Mas a gente só quer o que é gostoso. Mas nem tudo que é gostoso é saudável. Nem tudo que é gostoso, irmão, aquilo ali vai fazer bem para a nossa vida. Então tem algumas coisas que tem que ser cortadas. Do que depois está pedindo oração, pastor, ora por mim, minha pressão está alta, pastor, ora por mim, colesterol está alto. Tudo bem, eu vou orar, mas, meu irmão, você também tem que fazer a sua parte. Amém? Tem que cortar algumas coisas, ou pelo menos diminuir. Às vezes nem cortar por completo, mas pelo menos diminuir. Diminuir um pouco mais. O lápis, o carvãozinho aqui de dentro, tem hora que ele quebra. E para ele melhorar, precisa do apontador, que vai cortar lá uma parte do lápis, vai afiar, vai fazer o tal dos... Inclusive, vai sacrificar um pouco. Tem pessoas, irmãos, que acham que porque estão na graça,
Elas não precisam mais fazer sacrifício. Às vezes tem hora que tem que fazer sacrifício. Tem hora que tem que fazer sacrifício. Não é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Renunciar, se abster, abnegação. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 10. Eu vou ler aqui essa referência e depois outra e a gente termina. O que é que diz aí? Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, se deve pôr o quê? Mais força. Mas a sabedoria é excelente para o quê? Para dirigir. Afiar é cortar, é perder um pouco ali do ferro, perder um pouco, vai, porque quando a pessoa está afiando, o ferro está saindo, mas está afiando, está deixando ele mais, vai deixar ele mais produtivo, vai deixar ele mais eficiente. Afiar, trazendo para os dias de hoje, é você buscar uma perícia, é você buscar uma especialização. Eu acho bonito o meu sogro, ele já está de idade, e aí, graças a Deus, ele já está com a vida financeira meio estabilizada e tal. Só que ele não quer ficar sentado numa cadeira e ficar lá só se balançando e vendo a vida passar. Ele agora deu para fazer umas criação lá atrás do quintal dele, está criando galinha, está criando pato, está criando um monte de coisa. E eu acho bonito que tudo que ele vai fazer, ele procura se especializar, ele estuda, ele quer ver os tipos de ração, as raças de galinha, e fora que ele está fazendo isso por prazer, mas ao mesmo tempo vai ganhar dinheiro, porque só os frangos, as galinhas, os pintos que ele está criando lá, é tudo de raça, tudo de coisa para vender para reprodução e tal. Então, o velhinho, sabe, tá velho, mas a cabeça tá nova. Ainda tá afiado, ou seja, tá afiado para as coisas. Quer crescer, quer expandir mesmo, nem que fica para os netos, fica para os filhos. Então, entra numa coisa, mas entra afiado, meu amigo. Não entra grosso. Às vezes a gente até entra grosso, entra meio só na força, só na marra, só na garra, só na coragem. Mas a força um dia passa. Tem uma hora que a gente não vai ter mais aquela força. A gente vai usar mais o que, igreja? Mais a cabeça. Vai chegar uma hora que você vai ter que usar mais a cabeça. Mas se não usar a cabeça, como é que diz o outro aí? Quando a cabeça não pensa, o que é que acontece com o corpo? É quando a pessoa não aguenta mais. Aí tem que parar de vez. Já pensou? A pessoa tem que ficar sentado, porque não pode mais nem levantar direito, a coluna que não aguenta mais, não pode mais andar direito, porque forçou demais, porque foi além do limite. O nosso corpo tem um limite, mas a nossa cabeça não tem não, diga graças a Deus. Não há limite para pensar, não há limites para raciocinar, para usar inteligência. Mas vamos ficar em Romanos, para a gente encerrar aqui, quase que uma aula, amém pessoal? Romanos, capítulo 12, e aqui encerramos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Que é o vosso culto. Olha aqui o que a Bíblia está falando. É preciso um sacrifício. Sacrifício aqui é no sentido de esforço. Para nós, irmãos, às vezes, abrimos mão de certas coisas para termos outras melhores. Quanto mais você está avançando na sua idade, você tem que começar a fazer certas abnegações, certas abstinências, cortar certas coisas, para que os seus últimos dias, a sua vida, ela possa ser uma vida mais saudável, mais tranquila, mais em paz. Eu digo até, muitas vezes, a pessoa de idade, ela tem que até evitar ficar assistindo muito jornal. Assista, não tem problema, mas tome cuidado. Você passar o dia todo, tem pessoas que já estão aposentadas, aí assiste o jornal da manhã, assiste o jornal do almoço, assiste o jornal da janta, e ainda assiste o jornal lá das 10 horas da noite, da meia-noite. Você já pensou, meu irmão? Tudo aquilo na cabeça? É por isso que eu achei bonito o meu sogro. Falei, poxa, ele está aí, ó. Já evita de ficar muito só assistindo televisão, está aposentado, está com a vida tranquila, financeira estabilizada, mas está
está trabalhando com a cabeça. Não parou. Está afiando. Amém, pessoal? Está afiando ali, ó. Está afiando. O lápis, ele aceita borracha, ele aceita apontador. O lápis precisa de quê? De uma mão. O lápis, ele deixa marca. Que nós possamos aprender e guardar no nosso coração. Amém, igreja? Quem